quando a gente fala sobre gestão de mudança, você tem um trabalho muito forte, que é o trabalho de fazer um alinhamento entre a dimensão financeira com a dimensão estratégica, com a dimensão de gestão de pessoas. Então, via de regra, o que a gente consegue dentro das organizações é ter uma clareza muito grande da dimensão financeira, o que não é tão claro para as pessoas também depois, a dimensão estratégica e principalmente o comportamento humano, ou seja, fazer com que as pessoas se engajem, tenham interesse em poder produzir a mudança. E por mais que a gente crie aspectos técnicos e estratégicos para lidar com isso, o que a gente tem no dia a dia, no processo de fusão, no processo de mudança, é literalmente uma guerra de nervos entre os bons talentos ou aqueles que conseguem olhar para o mercado, conseguem olhar para fora e perceber a importância da mudança ou a necessidade da mudança como uma alavanca de crescimento, como uma alavanca de construção de novas oportunidades, e você tem do outro lado aqueles que não conseguem olhar para fora, que de uma certa forma olham apenas para o seu umbigo ou para o seu ego e que querem efetivamente que a mudança não aconteça, porque ele está ali num status quo onde ele se alimenta do normal, onde se alimenta do comum. O gestor e a área de RH tem uma necessidade muito grande de conseguir clarificar esta guerra. Como é que ela consegue clarificar esta guerra que está ali velada? Né? Então a gente tem 3 questões que a gente considera muito importante. Você, número 1, poder clarificar ao máximo a estratégia. E quando a gente fala de clarificar a estratégia, a gente também está falando sobre comunicar de forma intensa e frequente a estratégia. O Kaplan, que é o autor do BSC, ele sempre dizia que o sucesso de uma mudança vem da nossa capacidade de comunicar 7 vezes de 7 formas diferentes. Muitos acham isso um exagero, mas quando eu vou na organização entender como é que está o processo de mudança, eu faço 2 perguntas. Primeira, e aí, você está transmitindo a estratégia? E eles sempre dizem, claro. E eu digo, como é que você está fazendo isso? E eles me dizem, mandei por e-mail. Então, assim, talvez 7 vezes de 7 formas diferenciadas, talvez seja um exagero. Mas uma única vez, num único modelo, é muito carente. E aí você percebe a dificuldade das pessoas de entender a estratégia. Então, clarifique a estratégia. Número 2, aquilo que é intangível também. Crie os critérios que vão definir a cultura vigente no processo de mudança. Então, vamos ser claros nesse processo. Vamos entender como é que a gente vai fazer essas coisas. Ou seja, se você está dizendo que agora é uma cultura dentro dessa mudança, onde nós vamos trabalhar por competência, você não pode botar no cargo alguém que tem experiência e não tenha competência. Se você está dizendo que a gente vai ser meritocrático, você não pode botar o seu amigão do lado para gerenciar isso, porque as pessoas estão olhando. Então aí gera um segundo problema, que é o problema do desengajamento. E no Brasil, a maioria das pessoas, dos gestores, entende engajamento como motivação. E eles acham que a gente tem que alegrar a equipe. Então eles entendem que motivação é dar um gás na equipe, é fazer, com todo respeito, é fazer rafting, arvorismo, é fazer aquelas dinâmicas motivacionais onde eles acham que a finalidade é alegrar. Alegrar não é motivar e que não é engajamento. Quando você produz o verdadeiro engajamento, vem da capacidade da empresa e da capacidade do gestor de criar procedimentos justos dentro da organização. Se você definiu 2 ou 3 critérios importantes, vamos fazer cumprir esses critérios, e esses critérios precisam servir para todo mundo, não só para a fábrica, e não servir para os gestores, não servir para a diretoria. É aí que você cria o engajamento. Então, clareza estratégica, engajamento no sentido de incorporação de valores, e o terceiro mais importante, não há uma gestão fundamental se não tiver gente capacitada para isso, se não tiver conhecimento forte para isso. Então tem um trabalho muito grande da gente oferecer o conhecimento relevante para este processo.